Bom dia, meu aluno de Direito, vamos lá para mais um estudo, agora dentro do Código Processual Civil. Qual o tema que estaremos então estudando neste vídeo? Estaremos estudando a respeito da prova testemunhal. Essa prova testemunhal de grande importância e que às vezes muitos advogados não dão essa relevância a esse tipo de colheita oitiva das testemunhas. A exemplo, numa audiência, no curso de uma audiência de instrução e julgamento, ou até mesmo antes da mesma, a prova testemunhal. Então, esse instituto, ele está ali prescrito, posto, está no artigo 442 do novo CPC de 2015. A pergunta que nos vem nesse caput é a seguinte: para tanto, eu peço que você nos acompanhe com o CPC em suas mãos, abra no artigo 442, porque ali vai nos dizer o seguinte, a respeito da sua admissibilidade. A prova testemunhal é sempre admitida, mestre? Não sei, vamos analisar. É claro que eu entendo isso, mas eu quero que você tire esse conhecimento junto comigo. Vamos ver, vamos perceber a força da letra, o que nos diz. Eu peço então que você reflita, e a pergunta é essa. Eu quero que você, aluno, responda. A prova testemunhal, ela é sempre admissível? A qualquer momento, a lei dispõe o que a respeito dessa prova testemunhal? Vejamos então, eu peço que você abra no artigo número 442, assim farei contigo, do novo CPC 2015. Diz o seguinte, seção número 9, da prova testemunhal. Do que, mestre? Da prova testemunhal. Então diz assim, na subseção 1 da admissibilidade e do valor da prova testemunhal. Então eis aqui a pergunta, para que possamos juntos respondê-la. A prova é sempre admissível? Vejamos o caput do artigo 442 e leiamos. A prova testemunhal é sempre admissível. Olha aí. Então a resposta já está aqui no texto da lei, nesse diploma legal. A prova testemunhal é sempre admissível. Vamos então ver o segundo período deste caput. Não dispõe da lei de modo diverso. Então, por que ela é sempre admissível? Porque é muito importante reduzir a termo a prova de uma testemunha. A exemplo de uma audiência, a oitiva de uma testemunha. Você, advogado, você, aluno de direito, não abra mão. Quando você, então, na petição inicial, colocar ali o rol, arrolar o rol de testemunhas, pense bem, qual a testemunha que você, então, estará colocando ali. Você deve conversar com o seu cliente. Você deve, então, realmente saber que aquelas testemunhas serão de muita importância e validade para que componha-se a instrução daquele processo pelo qual você está advogando. Então, no 442 do CPC, nos coloca de forma clara e cristalina que a prova testemunhal é sempre o que? Admissível. Tem exceções? Vamos ver a força da letra. Vamos estudar paulatinamente esses artigos seguintes a respeito da prova testemunhal, da oitiva das testemunhas. Então, nos vem uma pergunta. Quando a prova, então, testemunhal não é admitida, existe essa possibilidade? Ela está dizendo aqui, usando a palavra no caput, que a prova testemunhal é sempre admissível. Mas existe algumas circunstâncias que não precisa. Por quê? Porque o juiz não necessita de mais provas a respeito daquilo que ele já tem como documentos instruídos no feito. Já existem documentos contundentes que traz à luz do entendimento do magistrado que não há necessidade de mais outro documento vindo através da oitiva de uma testemunha. Ele não precisa. Ele até abre mão dessa testemunha se for arrolada na audiência. Por quê? Os documentos juntados, acostados nos autos,
já são suficientes para aquele fato dar o que? A luz ao entendimento ao magistrado, ao juiz. Então, ela é sempre admitida a prova testemunhal. Ela não é admitida quando não se faz necessário. Em que circunstâncias isso acontece? Vamos então pular do 442 do CPC para lermos a força da letra no 443, inciso 1 e 2 desse diploma legal. E diz assim, 443, pega aí a sua letra, diz assim: o juiz indeferirá a inquirição de testemunha sobre fatos. Então, o juiz indeferirá a inquirição de testemunha sobre fatos. Inciso 1. Então, ele vai indeferir. Inciso 1. Já provados por documentos ou confissão da parte. Então, se já está provado, com documentos juntados nos autos, ele não precisa mais de testemunhas. Se a parte, então, em relação àquela prova, ela já confessou, é uma questão incontroversa, o juiz não precisa ouvir a testemunha para reduzir a termo, seria ratificando aquilo que já tem, que é contundente, que é legítimo a interpretação do juiz, para uma decisão inclusive. Então, diz o 443, o juiz indeferirá, a inquirição de testemunha sobre esses fatos. O 2 diz assim, que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados. Então, se de repente você, advogado, arrola uma testemunha para afirmar algo, e o juiz entender que aquela afirmativa não é suficiente e que ele quer documentos probatórios, o mundo do juiz é documentos acima de tudo, ou se depender de quê, meu aluno de direito, se depender, um exemplo, de um laudo psiquiátrico, de um laudo de um engenheiro civil a respeito de uma construção que caiu ou que está a ruínas, enfim, ele precisa de documentos. Ele não quer a prova testemunhal. Olha, aconteceu isso, assim, assim, assado, e reduzir a termo em audiência. Ele quer documentos, ele quer laudos, ele quer pareceres. Então, nessas duas situações, quando já provados por documentos, não precisa da prova testemunhal. Ou confessado pela parte, não precisa da prova testemunhal. Ou que só por essa possibilidade, só por documentos ou por exame pericial possam ser provados. Aí são que as exceções. Ela é sempre admitida, porém, em casos que o juiz decida por documentos, por perícia, ou se já constam esses documentos juntados naquele feito, não há necessidade da prova testemunhal. O juiz, então, ele vai firmar o seu convencimento nesses documentos. Ficou bem claro? Entendeu? Então, a admissibilidade da prova testemunhal, ela é admissível, exceto essas condições que nós observamos no artigo 443, inciso 1 e inciso 2. Aí vem uma pergunta que precisamos, então, assim nos fazer. Quem pode ser testemunha? Quem pode realmente estar ali no final da petição arrolados como testemunha? Na contestação em sede de defesa, colocados ali também como testemunhas. Quando o juiz, então, determina que venhamos a produzir provas e nós arrolamos testemunhas, quem pode ser as testemunhas? Isso é muito importante para o seu conhecimento, aluno de direito, para que você realmente saiba que, dentro de todo o contexto processual, dentro de toda a sua luta em defesa, como atividade meio para com o seu cliente, que também a prova testemunhal, ela é de grande e de suma importância para que você consiga tentar o máximo que possível a satisfação do seu cliente. Então, quem pode ser as testemunhas? Vejamos ali no artigo número 447, caput da nossa lei seca processualista civil do ano de 2005. Vejamos o que nos fala a lei a respeito de quem pode ser testemunhas. Qualquer pessoa? Nem sempre.
Vejamos então o que diz o artigo 447 da lei. Podem depor como testemunhas, oitiva de testemunhas, as testemunhas depõem. No caput do 447, podem depor como testemunhas todas as pessoas. Todas as pessoas, veja bem, preste atenção, são todas pessoas físicas, podem depor como testemunhas, mas cuidado para escolhê-las. Ela tem que realmente ajudá-las no convencimento, aliado às provas já constituídas dos autos, para que o juiz se convença e dê a procedência para você, ou se você estiver ali postulando para o réu, a improcedência do intento do autor contra o seu cliente. Fique atento, fique esperto. A prova testemunhal é fundamental também, além dos documentos instruídos nos autos. Então o caput do 447, de maneira transparente e objetiva, nos coloca que podem depor como testemunhas todas as pessoas. Primeiro período do caput. Aí vamos então depois da vírgula, exceto as incapazes. As incapazes não pode. As pessoas incapacitadas, os incapazes, os impedidos. Os impedidos também não pode depor como testemunhas. E também as pessoas suspeitas, suspeição. Lembre-se do princípio da suspeição. Também não podem. Olha aqui, está no caput do 447 as exceções de quem pode depor como testemunhas. Você não vai me colocar ali uma testemunha na sua petição inicial, na exordial, ou na sua peça de defesa contestatória, alguém que se enquadra nessas condições por exceção. Porque sendo lá o advogado da parte contrária, esse advogado, ele vai então, pela ordem, informar ao juiz que aquela testemunha é incapaz, que ela tem menos de 16 anos, vejamos logo mais no texto da lei, que aquela testemunha, está impedida, e ele vai provar que aquela testemunha, ela é suspeita por tal motivo. Eu quero que você preste atenção para a sua experiência. Na antessala de audiência, eu sugiro que você converse com o seu cliente, para que ele olhe o adversário que também está ali, à espera de adentrarem e dar início àquela audiência instrutória de julgamento, que você pergunte para o seu cliente se, ao lado daquele opositor, daquele que está demandando contra você ou você contra ele, as testemunhas que estão ao lado, se ele as conhece. Mas por que, professor? Para que você possa, naquele momento que antecede minutos do início da audiência, na antessala de audiência, que você pode tirar ali, quem sabe, alguém que esteja nessas condições de incapaz, de suspeito ou de impedido, para que você tente tirar essa testemunha, a sua oitiva, o seu depoimento no curso daquela audiência, o que te dará realmente uma força maior, diminuindo uma testemunha, que vai de 3 a 10, para que você possa então estar homeopaticamente conseguindo derrotar o seu opositor naquela audiência de instrução e julgamento. Vejamos então, no artigo 447, quem são estas exceções? Pegando a força da letra, no parágrafo 1º, fala sobre os incapazes. Quem são os incapazes? Está aqui. O interdito por enfermidade ou deficiência mental, inciso 1. O 2. O que, acometido por enfermidade ou retardamento mental ao tempo em que ocorreram os fatos, não podia discerni-los, ou ao tempo em que deve depor, não estar habilitado a transmitir as percepções. Aqui eu trabalho bastante aquela pessoa que está sendo interditada, que ela já não consegue ter, no inciso 1, o discernimento para os atos da vida civil. Entra aqui a curatela definitiva, sobre termo e compromisso,
para que aquele que tem esta curatela, o detentor, mediante sentença, com as características e o alcance dessa curatela, ele se responde, mas nesse caso aqui é considerado por alguma deficiência mental. Por exemplo, a pessoa já acima dos 18 anos foi interditada por sofrer o que? A patologia de Asperger, infelizmente mal de Alzheimer. Olha, interessante, quando ocorreu o fato, a pessoa estava em sanidade mental plena, mas quando chegou o dia da audiência, ela passou nesse interim ter uma doença superveniente como mal de Alzheimer, começou a esquecer tudo. Essas pessoas, no inciso número 1 e 2, são as incapazes, e a lei então coloca como excetuando-as de serem testemunhas. Você não pode arrolá-las na sua petição inicial, como também na sua contestação, se você estiver advogando pelo réu. Inciso 3, o parágrafo 1º. O que tiver menos de 16 anos de idade. Está aí. O menor de 16 anos de idade, o absolutamente incapaz, ele não pode depor como testemunhas. O inciso 4, o cego e o surdo, quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhe afetam, os cegos e os surdos. Preste bem atenção, nós temos 5 sentidos. Nós temos a visão, nós temos a audição, nós temos o olfato, nós temos o paladar e nós temos o que? O tato. Então está dizendo aqui que, exceto os incapazes, e dentro dos incapazes, no parágrafo 1º, nós temos aqui, no inciso 4, os cegos e os surdos. O cego é falto de visão, é óbvio, e o surdo de audição. Mas o juiz não descarta essas possibilidades. Porque não fala, ele pode então de usar de recursos. Porque o cego não vê, mas o cego ouve. Olha só, não é verdade? Ele pode usar de recursos, ele não desconsidera plenamente. Ele vai respeitar o quê? O estatuto da pessoa com deficiência, que veremos logo mais. Ele vai manter a dignidade dessa pessoa, porque ela tem outros sentidos que, como testemunha, ela pode colocar ali em prática e reduzir a termos. Ela pode simplesmente ajudar na composição probatória nos autos. Assim como o cego, como o deficiente, o juiz estudará caso a caso, pela sabedoria do magistrado. A lei aqui excetua, mas não significa plenamente que eles não poderão testemunhar. Ok? Aí vamos então para o parágrafo 1º, inciso 4, nós já falamos, vamos para o parágrafo 2º. Os impedidos, quem são? O cônjuge, ele não pode estar como testemunha. O companheiro, por exemplo, união estável. O ascendente acima dele, os pais, avós, e aí por diante. Os descendentes, os filhos, em qualquer grau ou colateral, os primos, até o 3º grau, de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade, salvo se exigir o interesse público. Esses não podem, mas salvo se exigir o interesse público maior. Ou, tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessária ao julgamento do mérito. Então, na questão dos impedidos, são esses que não podem, mas o juiz, se entender necessário, ele então toma o depoimento daquela testemunha. Vamos para o parágrafo 2º, inciso 2, o que é parte na causa. Então tem um litisconsortes ali, ativo ou passivo. Se ele é parte na causa, ele não pode. Inciso 3, o que intervém em nome da parte, como o tutor, no instituto da tutela, o representante legal da pessoa jurídica, o juiz, se for um juiz ou advogado e outros que assistam ou tenham assistido as partes em alguma situação. São essas condições de impedimento
que o artigo número 447 nos coloca o quê? Exceto os incapazes, os impedidos e os suspeitos não podem ser testemunhas. Elas sempre serão admitidas, mas nem sempre serão, então, ou poderão ser arroladas. Quando o juiz entender que os documentos são suficientes, quando o juiz entender que já foi confessado pela parte, quando o juiz entender que ele precisa de documentos contundentes, a exemplo de laudos e pareceres, para que ele possa então ali decidir a respeito daquela questão, a respeito daquele fato. E a outra condição de exceção está no parágrafo 3º, que são quem? Os suspeitos. Então os suspeitos, no inciso 1, nos coloca o quê? O inimigo da parte ou seu amigo íntimo. O inimigo da parte já é a parte opositora. Autor e réu são inimigos. Por que são inimigos? Porque já tiveram uma contenda lá atrás, que tentaram, acredito eu, solucionar de maneira amigável, de maneira administrativa, e não lograram êxito. Dali então foi o quê? Tornando-se inimigos. Em muitas situações eram amigos, e conforme a inadimplência, o não cumprimento obrigacional, levou-os a chegar ao ponto de uma demanda judicial. Então, no parágrafo 3º, sobre os suspeitos, o inimigo da parte ou seu amigo íntimo. Então, se você perceber que a parte arrolou o inimigo só para ferrar ali, você como advogado tem que colocar isso na audiência, para que o juiz reconheça e entenda que aquela pessoa realmente não pode ser ali ouvida, não pode ser recepcionada o seu depoimento. Pois bem, aí nós temos o inciso 2, que tiver interesse no litígio. Então a pessoa vai depor porque ela está interessada naquele litígio. Por exemplo, a respeito de uma ação imobiliária, ela é colocada ali como depoente, como testemunha, para tentar dar o que? Engrossar o caldo das provas em favor de uma das partes, porque no final das contas ele vai adquirir aquele bem já prometido pelo autor ou pelo réu. Também não pode. Enfim, nós temos várias situações a serem analisadas no contexto da prova testemunhal. Não é simplesmente você ligar para o seu cliente: olha, eu preciso de 3 testemunhas para colocar ali no final da minha petição, para que esteja presente na audiência de instrução e julgamento. Simplesmente assim, não. Você deve chamar o seu cliente, sentar com ele, mostrar toda essa situação, para que então as melhores testemunhas sejam ali arroladas, tanto na peça inicial como na peça defensória, para que você não se surpreenda ou não seja surpreso quando o advogado da parte contrária poder alegar daquelas testemunhas que você arrolou-as como incapazes, como impedidas ou como suspeitas. Meu querido aluno de Direito, quando nós observamos, como fala aqui no caput do 447, ele deixa claro que, exceto os incapazes, é uma questão a ser observada. Porque ele vai no inciso 1 colocar sobre o interdito por enfermidade ou deficiência mental, grave bem por deficiência mental. Ele vai falar então aquele acometido por enfermidade ou retardamento mental. Ele vai trazer a respeito do cego, do surdo, aonde no seu inciso 4, preste atenção, cego, surdos, deficiente mental. Isso os qualifica numa condição de pessoas especiais, pessoas portadoras de deficiências, né? E precisa então ter uma atenção especial. Então o que acontece? O artigo 447, ele está nos colocando quem são esses incapazes. Nós já estudamos sobre os impedidos e os suspeitos, mas estou aqui trazendo a você uma visão a respeito dos incapazes. Buscando o Código Civil e também o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Código Civil, no seu artigo número 228, inciso número 1, o 2 e o 3 foram revogados. Inciso número 4, 5 e parágrafo 2º do artigo 228, nos trata a respeito também
de quê? Daqueles que são, então, excetuados, que não podem depor como testemunhas. O artigo 228, agora de um outro diploma legal, a lei material, diz no seu caput, artigo 228, não podem ser admitidos como testemunha. Peraí, mestre. Então, nós temos aqui o artigo 447 do CPC 2015, já nos relacionando quem é que são os incapazes, os impedidos e os suspeitos. Agora, o senhor está nos colocando no direito material no Código Civil de 2002, no artigo 228, aqueles que não podem ser admitidos como testemunha. Quem é que nós então consideramos? Olha a semelhança em relação ao Código Civil e ao processo civil. Diz assim, inciso 1º do 228 do Código Civil: não podem ser admitidos como testemunhas. Quem? Os menores de 16 anos. Olha lá, está batendo. O interessado no litígio, o amigo íntimo ou inimigo capital das partes. Está batendo. O cônjuge, os ascendentes, os dependentes, os colaterais. Está igual. Até o 3º grau de alguma das partes por consanguinidade ou afinidade. Tranquilo. Em relação, aqui não tem conflitos entre o Código Civil, artigo 228, não tem conflitos com o nosso CPC, artigo 447, inciso 1º, que diz respeito a quem são os incapazes. Agora, no Código Civil, nesse artigo 228, parágrafo 2º, nos traz o seguinte: a pessoa com deficiência, preste atenção, deverá testemunhar em igualdade de condições. A pessoa com deficiência, ela deve então testemunhar em igualdade de condições com as demais pessoas, sendo-lhe assegurado todos os recursos de tecnologia assistiva. Então, a pessoa com deficiência, ela pode ser testemunha, ela pode ser arrolada, desde que, olha aqui, assegurado todos os recursos de tecnologia que venha dar o quê? A assistência a essa pessoa com deficiência. O juiz, então, estará atento nessa condição. Ok? Agora, eu gostaria que você estudasse esse vídeo número 1, que você, então, comece a buscar o entendimento dos nossos estudos em relação à prova testemunhal, a sua grande importância, porque como nós entramos agora no enfoque mais incisivo a respeito da pessoa portadora de deficiência, eu gostaria, no próximo vídeo, logo mais, que você estudasse comigo o que nos diz o Estatuto da Pessoa com Deficiência, para darmos continuidade a esse Instituto da Prova Testemunhal, que está no artigo 442 do novo CPC de 2015, cumulado com o artigo 228, inciso 1, inciso 2 revogado, inciso 3 e 4 e parágrafo 2º do 228. Vejamos então logo mais no próximo vídeo o que vamos complementar para o nosso conhecimento a respeito desse instituto maravilhoso que o advogado deve estar atento a respeito da prova testemunhal. Obrigado.